Band Entrevista está de volta e a região metropolitana conta com dezenas de unidades prisionais nos diversos modelos: regime fechado, semiaberto, feminino, centros de detenção provisória. Por isso, o nosso convidado desta semana no Band Entrevista é o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Restivo. E agora a gente vai para São Paulo conversar, saber a pergunta do nosso repórter Felipe Garrafa. Felipe. Boa noite, secretário. Agora secretário, quando eu conheci o secretário ainda, né, secretário? O senhor era coronel aqui, do comandante ainda da Polícia Militar aqui em São Paulo, do Estado, e agora nessa posição de secretário da Administração Penitenciária, uma missão muito complicada, imagino, ainda mais no momento de pandemia. E a minha pergunta é justamente em cima disso, né, secretário? Segundo o acesso que eu tive aqui recentemente ao Tribunal de Justiça, por causa da pandemia, pelo menos quase 5 mil presos em todo o estado de São Paulo, e só contando o estado de São Paulo, já foram soltos por causa da pandemia, porque apresenta ali uma comorbidade, apresenta algum tipo de doença, e o Tribunal de Justiça entende, então, que esses presos deveriam ser soltos. Recentemente, até o senhor deve estar lembrado, né, secretário, que aquele mega traficante foi solto recentemente, ele tem passagens por tráfico internacional de drogas e tem uma pena a ser cumprida de mais de 40 anos de prisão. Ele foi solto em razão da pandemia e agora o Ministério Público acredita que ele até já fugiu do país, foi para o Paraguai ou para a Colômbia. E a minha pergunta é justamente no bojo dessa questão. Como é que os senhores trabalham no momento em que a pandemia, já tem uma dificuldade tremenda da polícia de prender, e a partir do momento que tem a pandemia, o Tribunal de Justiça vem e entende que é o melhor momento agora para soltar, pensando ali no bem-estar do preso. Como é que o senhor recebe esse tipo de informação com esse dado de quase 5 mil presos que já foram soltos no estado de São Paulo desde o início da pandemia, secretário? Boa noite, Felipe. É uma satisfação reencontrá-lo novamente. Muito obrigado pela pergunta. De fato, a pandemia trouxe algumas medidas e no âmbito judicial isso também aconteceu. Nós temos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, uma recomendação 62, é o número dela, determinando que os tribunais estaduais adotem providências para verificar aqueles presos que se encaixam no grupo de risco e que têm alguma comorbidade, que eles possam cumprir a pena fora de uma unidade prisional. Muito bem. Desde o início dessa decisão, em março, até ontem, nós tivemos 4.774 presos, são quase 5 mil presos, que foram beneficiados com alguma medida de livramento avaliado pelo Poder Judiciário em critérios objetivos, né? Então, são critérios estabelecidos pela recomendação 62 do CNJ, né? Então, se você tiver um preso que tenha uma comorbidade, hipertensão, tiver diabetes, se encaixa no grupo de risco, esse preso pode ser beneficiado com a decisão judicial. De qualquer maneira, é importante que se diga que é uma questão jurisdicional, né? Cada juiz, baseado no seu livre convencimento, com os critérios objetivos, pode ou não conceder esse benefício. Mas eu ressalto, Felipe, que o sistema penitenciário paulista, ele tem plenas condições de fazer o tratamento do preso que apresenta uma comorbidade dentro da unidade prisional. A meu ver, ele não precisa ser solto para que o risco de contaminação caia. Para ter uma ideia, dentro do sistema penitenciário paulista, a taxa de letalidade do preso aqui em São Paulo é 0,71%. Essa mesma taxa no Brasil é de 3,4%. Então, assim, o Covid mata muito menos dentro do presídio em São Paulo do que a pessoa que está fora dele. De outro lado, nós temos assistência médica para todo preso. Então, ou nós temos uma equipe da SAP, uma equipe de saúde, ou nós temos convênio com o município, ou nós temos um hospital de referência para levar o enfermo. De qualquer maneira, independente do atendimento, ele vai ter o atendimento à saúde enquanto estiver custodiado, o que a gente não tem essa garantia quando ele estiver solto. E por que eu estou dizendo isso? Porque, a meu ver, esses 4.774 presos que foram beneficiados com a liberdade nesse período, eles teriam muito mais condições de se manter a saúde estando custodiados pelo Estado do que fora das unidades prisionais.
Mas não é crítica, não é nada, a gente sabe que, como eu digo, são critérios objetivos, o Poder Judiciário tem plenas condições de decidir aquilo que é certo e aplicar a medida, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ao Executivo cabe cumprir as determinações de soltura e, como eu disse, a atualização é de quase 5 mil presos desde a metade do mês de março até agora. Secretário, o senhor falou nesse período de pandemia, né, essa liberdade provisória para alguns presos. Como é que está sendo computada a pena desse preso? Ela continua correndo? O prazo dela continua valendo? É como se ele estivesse preso? Na verdade, sim, é um livramento condicional. Se o preso for um preso condenado, ele tem o benefício da prisão domiciliar, por exemplo. Então, o termo já define que ele continua sob responsabilidade estatal. A diferença é que a prisão dele, ao invés de ser não no estabelecimento prisional, vai ser dentro da sua residência. E também não sabemos se ele vai se manter dentro da sua residência durante esse período, mas para todos os efeitos, a contagem do cumprimento da pena prossegue. Agora, secretário, dentro da política de administração penitenciária, a gente acompanha a região aqui há bastante tempo. Eu me lembro da criação dos CDPs para a retirada dos detentos dos distritos policiais, dos cadeiões. E aqui a gente tinha alguns famosos na região, Jacareí, São José, Aparecida, Guaratinguetá, o cadeião da JK em Taubaté. Enfim, hoje está tudo cheio. O CDP também está com capacidade máxima, alguns superlotados. A gente viu a criação das últimas penitenciárias grandes aqui de Potim, 1 e 2, estão cheias. Como é que faz para fechar a conta e resolver essa questão da segurança pública? É construir cada vez mais presídios? O senhor entende que é preciso mudar de alguma forma a lei? O que fazer para tentar melhorar essa condição e os presídios não ficarem tão lotados e a população ter segurança, o que é mais importante? Bom, na verdade é um assunto complexo e um assunto complexo exige uma solução complexa. Eu entendo que aumentar a infraestrutura prisional é um dos fatores que compõem essa equação. Então, na medida em que nós temos mais presos do que vagas, num primeiro momento nós precisamos ampliar a infraestrutura prisional com a construção de novas vagas. E nesse aspecto, o ano passado, em 2019, nós inauguramos 5 unidades prisionais com 4.500 novas vagas que se somaram ao sistema. Esse ano nós temos a previsão de inaugurar mais 7 unidades prisionais e no ano que vem mais uma. Então, nesse total, são mais de 10 mil vagas que o governo do estado construiu para fazer frente a essa necessidade. Mas isso só não basta. É preciso que se adote providências para que o preso que saia da unidade prisional cumprindo sua pena, ele não se torne um frequentador habitual do sistema penitenciário. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos implementar políticas públicas para que ele se ressocialize, que ele tenha uma capacitação e cumprindo a sua pena, ele possa seguir adiante sem reincidir na prática criminosa. É difícil, né, porque existe uma série de fatores envolvidos nesse processo todo. Mas eu vejo que precisamos, sim, construir vagas e precisamos dar condições para que aquele infrator não retorne pouco tempo depois de deixar as prisões pelo cumprimento da sua pena. Também não penso que existe um encarceramento em massa e que precisamos diminuir isso, porque quem está preso hoje, quem comete um fato típico antijurídico culpável, ou seja, quem comete um crime. O crime está definido em lei o que é crime. Então, todo aquele que cometeu um crime está sujeito a ser preso. E é preciso verificar também com a vítima desse crime o que ela acha da pessoa cometer um crime contra ela e não ser levada à punição. Porque a finalidade da pena é, primeiro, segregar o indivíduo do convívio social como medida punitiva e, ao mesmo tempo, reinseri-lo à sociedade de maneira que ele não pratique aquele ato que o levou à cadeia. Então, como eu disse, é uma solução complexa para um problema complexo, mas que está permanentemente em estudo para a gente implementar aquilo que de melhor pode acontecer para a solução desse problema.
Ok, secretário. Bom, a gente volta em instantes para mais um bloco do Band Entrevista, hoje com o secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Restivo. Continua com a gente.